Fala família, tamo junto mais uma vez no VGTV, vamos trazer novidades sobre o Vitória, vamos falar sobre a partida entre Botafogo e Vitória, que vai começar nesta quinta-feira, válido pela quarta rodada. Essa partida vai fazer com que a gente feche o primeiro turno do Brasileirão. Será que a gente consegue fechar com 28 pontos, galera? Ou a gente vai continuar com 25? 25 para 26 não muda muito não. Eu sei que o empate é um ponto, mas a gente precisa muito da vitória, porque se a gente conseguir estes 3 pontos, nós ficaremos apenas 2 pontos do G4 da famosa Libertadores. E por que não? E por que não pensar por muito mais? Não é, galera? Então, vamos falar sobre a partida, vamos falar um pouco sobre como o Botafogo atua, sobre como o Vitória deve atuar, sobre quais jogadores o Botafogo vai estar desfalcado, né? Tá tendo um imbróglio com Danilo aí, e pelo que parece o Palmeiras, doutora Leila quer Danilo. Já ofereceu 31 milhões de euros, 180 milhões de reais pelo volante meia Danilo, que é um jogadoraço, convenhamos. Vamos dar início ao vídeo e que comece a partir de já. Gente, o Botafogo está em 9º colocado e o Vitória está em 11º, porque o Atlético Mineiro empatou com o Bahia em 1-1 e empatou em número de pontos com o Botafogo e com o próprio Vitória. Os três estão com 25 pontos. Se o Vitória vencer a partida de amanhã, ele no mínimo ficará em 9º. Está rolando alguns jogos hoje. Curitiba está perdendo do Palmeiras. Isso já ajuda, já faz com que o Vitória já pule para 8º. E temos também outro clube que está acima, mas que depende também de resultados. Porém, nós podemos falar tranquilamente que se o Vitória vencer, ele ficará no mínimo em 8º. Ok? Vou trazer algumas imagens para vocês vão verificar um pouquinho de como o Botafogo atua. Botafogo esse que tem como jogador principal Danilo. Danilo que estava com a seleção brasileira, que infelizmente saiu nas oitavas de final para a Noruega. O Danilo está sendo monitorado pelo Zenit, monitorado não, muito mais que isso, o Zenit quer ele, e o Palmeiras também, mais precisamente Abel e doutora Leila Pereira, a ricaça do Palmeiras. Ela não titubeou e mandou 31 milhões de euros no zap para o presidente do Botafogo. Presidente? Alguém que está à frente, porque presidente eu acho que nem tem mais, né? Botafogo virou um problema ali administrativo, John Textor deixou o Botafogo nas mãos, mas o fato é que o Palmeiras quer pagar por Danilo o valor de 31 milhões de euros, o valor que dá o total de 180 milhões de reais, parcelados em 24 meses, 2 anos. Eu achei até um prazo bem curto para 180 milhões, né? Mas a gente sabe que o Botafogo está precisando. Dito isso, o mais provável é que Danilo não participe da partida, por mais que ele tenha sido relacionado. Mas como ele está nessa situação de negociações com o Palmeiras, é bem provável que ele não atue. Até porque, se ele atuar, ele completará os 13 jogos no Brasileirão e não poderá se transferir para o Palmeiras. O Botafogo atua muito com base na pressão. Ele prefere ter muito a posse de bola, controlar o jogo por boa parte do tempo. A ideia dele sempre é rodar a bola para conseguir abrir o campo pelos lados e fazer o Vitória correr atrás. Por que ele tenta abrir os campos pelos lados? Porque o Botafogo ataca muito com os laterais, principalmente com o Alex Telles. Eles sempre jogam os laterais para frente, fazendo com que a marcação do Vitória recue, né? E conseguindo achar espaços nas costas da defesa. Eles devem pressionar também logo depois da perda de posse, tá com aquela pressão pós-perda, muito em cima da zaga, pressionando o Vitória a não conseguir sair com a bola, ou sair com contra-ataque também. Não será surpresa se o Botafogo mudar sua forma de jogar e atuar no contra-ataque, fazendo com que o Vitória tenha mais posse de bola. E com isso eles começam a atuar no contra-ataque, principalmente com Lucas Emanuel e Matheus Martins, que são os atacantes mais velozes e que a gente deve ter cuidado com eles. São atacantes muito velozes que podem pegar o Vitória desprevenido e acabar gerando situações muito complicadas ou até fazer gol. Deus que me livre. Já o Vitória, ele deve atuar diferente como foi contra o Vasco. Contra o Vasco nós vimos um Vitória atuante, dominador no campo, que pressionava na frente da zaga e não teremos muito isso, pelo visto. Já o Vitória deve atuar de forma diferente de como atuou aqui no Barradão contra o Vasco. O Vasco estava sendo dominado pelo Vitória, o Vitória estava sempre pressionando ali na frente da zaga, forçando com que eles perdessem a bola. Foi bem como aconteceu o gol de Kaiser.
né, após a roubada de bola de Tárzia. Mas, fora de casa, o Vitória deve atuar sem pressionar tanto a saída de bola a partir do tiro de meta, né? Mas ele deve manter uma pressão mais ativa ali sobre a saída cadenciada. A partir do momento que os jogadores estão passando a bola na zaga, eles devem começar a pressão a partir dali, um pouco na frente, depois da linha de meio de campo. O Vitória também pode aproveitar e explorar as linhas adiantadas do Botafogo. Isso porque, como eu falei no início, o Botafogo costuma avançar os seus laterais, atuando com uma linha de 3, sendo que a partir do momento que os laterais sobem, os zagueiros vão acompanhando aos poucos, não direto até o ataque, mas eles acabam subindo um pouco mais, fazendo com que a linha fique muito adiantada. Isso dá vantagem a Eric e principalmente a René, que tem uma ótima explosão e força para poder explorar os contra-ataques. Por isso digo que o Vitória deve atuar explorando mais os contra-ataques. A previsão é essa, a não ser que realmente Jair Ventura tenha uma carta na manga e venha atuar de forma diferente. Pois os últimos jogos, as últimas partidas que ocorreram no fora de casa, em que não tivemos tanto sucesso, o Vitória sempre atuou na base do contra-ataque, tentando explorar as linhas adiantadas dos adversários e poder pegarem eles de surpresa. Logicamente, nós temos René, que já vem atuando muito bem e pode explorar esse contra-ataque, gerando muito perigo a favor da gente. Os nomes mais perigosos do Botafogo, como eu disse no começo, são Lucas Emanuel, Matheus Martins e o Alex Telles. Já o Vitória, ele depende muito de uma vitória se Emanuel Martins ou Mateuzinho, ou até os dois, estiverem atuando bem. Se eles estiverem iluminados, o Vitória com certeza sairá com a vitória. Como eu disse, o Botafogo terá possivelmente a ausência de Danilo, que deve estar de partida para São Paulo assinar com o Palmeiras pelo valor de 31 milhões de euros. É uma negociação e tanto, já que o Flamengo também está trazendo o Thiago Almada por um valor parecido. Então, galera, essa é a análise sobre a partida de logo mais entre Botafogo e Vitória. Espero que vocês tenham gostado. E vamos sempre fazer nossas análises pré-jogo, pós-jogo também, para saber como foi que atuou, onde tiveram erros e a gente começar a debater. Lembrando que não esqueçam de se inscreverem no canal, de meter o dedo no curtir e meter o dedo no hype também, já que nós estamos crescendo, graças a Deus, cada vez mais e o hype de vocês ajudam a chegar a mais pessoas. Estamos falando sempre do Vitória e vamos sempre falar dos nossos adversários também, levando tanto os prós como os contras, beleza? Sobre os desfalques do Botafogo, além do Danilo, que está em negociações, eles terão a ausência de Ferrarese, zagueiro que levou o terceiro cartão amarelo na última rodada e não enfrentará o Vitória nesta rodada, beleza? Sobre a tabela, nós já sabemos que o Vitória está em 11º colocado e uma vitória sobre o Botafogo levará ao mínimo ao 8º lugar. Estaremos apenas a 2 pontos do G4, G4 esse que está embolado com o 5º e com o 6º, todos com 30 pontos, e nós possivelmente daremos mais distância ao Z4, no mínimo a 7, 8 pontos, né? Como vocês podem ver na tabela aqui ao lado. O empate dará 1 ponto, mas na minha opinião não será o suficiente, já que nós estamos a 5 pontos do Z4 e a 5 pontos do G4. Se perdermos, é capaz de na próxima rodada estarmos mais perto do Z4. Então, essa vitória é crucial, principalmente para a gente termos a nossa primeira vitória fora de casa e segundo, para a gente brigar por coisas maiores. Eu cheguei a trazer para vocês um estudo sobre qual campeonato o Vitória está atuando neste ano de 2026, de acordo com a pontuação. Essa pontuação foi conquistada por 36 clubes em 20 anos de campeonato brasileiro de pontos corridos com 20 times. E dos 36 clubes, apenas 2 caíram, São Caetano em 2006, Atlético Paranaense em 2024. 2 ficaram sem ir para a Sul-Americana e sem ser rebaixado. 67% desses 36 garantiram a Sul-Americana e 23% foram para a Libertadores, ou seja, as chances maiores do Vitória são de se classificar para algum campeonato sul-americano, seja a Copa Sul-Americana ou a Libertadores. O fato de estarmos otimistas não significa que estamos sonhando demais, e sim estamos sendo realistas de acordo com a pontuação que o Vitória atualmente tem. Então, vamos ter fé, vamos ganhar, vamos ter força, que o Vitória hoje
é outro time, ainda mais com a chegada desses novos reforços e que possivelmente virão mais, ok? Então vamos lá. Eu soltei uma informação nas redes sociais de que José Breno já estava lá em Portugal, né? Ele assinou com o Torreense, time da segunda divisão de Portugal, mas que atuou contra o Porto na Copa de Portugal e venceu a Copa de Portugal, dando direito a eles participarem da Liga Europa do próximo ano. Então, José Breno estará em uma vitrine europeia, o que fará com que ele desfile o seu futebol para que todos vejam o bom volante que ele é. Não somente isso, no dia 2 de agosto, o Torreense vai enfrentar o Porto pela Supertaça de Portugal e também se torna mais uma vitrine para o nosso garoto. Já foi apresentado com um empréstimo de 1 ano e, em caso de venda, já tem o seu valor de passe fixado. Logicamente, os valores não foram divulgados ainda. Mas vocês sabem que, caso o valor chegue para a gente divulga. Desde que eles autorizem, porque a gente não quer problema, beleza? Então, galera, é sobre isso. Vamos descansar. Amanhã eu quero ver todo mundo com a camisa do Vitória. Vamos curtir e, com certeza, às 9 horas da noite, nós vamos iniciar uma live comemorando a vitória do Vitória. Beleza? Então, não se esqueçam, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, não deixem de hypar e chegou a hora de a gente falar dos nossos patrocinadores. Na verdade, porque sem eles nós não estaríamos aqui. Felipe Atualizações é o maior criador de repertório da Bahia e do Nordeste. Você que tem seu carro, que gosta de ir para o estacionamento e meter aquele sonzinho atualizado, se você ainda quer colocar outros tipos de repertório, entre em contato com Felipe Atualizações, o rei dos pendrives. Você que está querendo viajar para Curitiba acompanhar Vitória e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, temos os melhores valores com Encontre Sua Viagem. Encontre Sua Viagem faz os pacotes a partir de 10 vezes de R$110, dependendo da sua forma de querer o seu pacote. Se você quiser um pacote personalizado com mais dias, com uma linha aérea diferente, entre em contato que é tudo tranquilo para você fechar o negócio. Viajar é certeza de que você vai, ok? Vamos falar também sobre a Uniplay. O Campeonato Brasileiro começou, os campeonatos internacionais estão para começar e nada melhor do que você ter todos os canais em sua casa com o melhor streamer do Brasil. Uniplay está com valores maravilhosos e basta você entrar em contato, tá aqui do lado, que a gente chama você, leva direto para o suporte. Adquira o Uniplay, beleza? Então, gente, é isso. Uma ótima noite para vocês e tamo junto. Valeu!